Sejam bem-vindos ao Brasil Breakfast Briefing, um programa organizado pelo Brasil Florida Business Council. Como eu estava dizendo, o nome da organização é Brasil Florida Business Council. Nós estamos lá e aqui para gerar negócios entre os associados, os amigos e os parceiros. Eu acho que o testemunho da minha amiga Tieco, e mencionando o azul, tem muito a ver com o propósito da nossa organização. Nós somos uma organização focalizada essencialmente no desenvolvimento de relações comerciais e econômicas entre as duas regiões e, particularmente, entre as pessoas envolvidas na organização, que são os nossos associados, os amigos e parceiros. Desculpe, doutor Reinaldo, mas nós tínhamos que dar uma introdução da organização, porque muitos estão vindo pela primeira vez aqui hoje e não têm ideia do que nós fazemos lá. E é uma organização que, apesar de ser nova, ela está muito ativa por conta do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos também, não é só no Brasil, mas como um dos meus mentores me ensinou, em momentos de crises é que estão as oportunidades de negócio e investimentos. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, neste momento, eu gostaria de, brevemente, dar um background do nosso palestrante de honra, o Dr. Renato Legazzi, que antes de assumir a posição no Banco Central, ele foi diretor superintendente do Bradesco Asset Management, conselheiro independente, membro do Conselho de Administração do CETIBA, vice-presidente da Associação dos Mercados Financeiros e de Capitais e membro do Grupo de Mercado de Capitais do Núcleo Brasileiro de Estudos Estratégicos, da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Diretor e vice-presidente da Associação das Instituições do Mercado Financeiro e consultor em projetos de mercado secundário de títulos soberanos e privados do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como vocês já devem ter notado, ele é muito respeitado no mercado financeiro, é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão executiva pelo ENSEAD. Seja bem-vindo, Dr. Reinaldo Legazzi. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui dando satisfação sobre o nosso trabalho, essa nossa obrigação dar satisfação para a sociedade do que a gente está fazendo. Sempre tem essa oportunidade. Agradeço. Enfim, acho que a ideia é falar uns 15 minutos. E depois a gente faz um Q&A, à vontade, que eu puder responder, que eu puder ajudar a dar um pouco de luz. Eu preparei uma apresentaçãozinha rápida. Então, falar um pouco do internacional, como o internacional reflete aqui no Brasil. Então, o setor externo vai falar sobre o Brasil. Rapidamente sobre as reformas, ambiente de negócio, sobre crédito um pouquinho e depois um pouco de propaganda que nós estamos fazendo na agenda do Banco Central mesmo. Então, o cenário internacional nos últimos 10 anos, desde a crise em particular, tem sido bastante desafiador e com muita novidade. Nesse momento... Opa, aparece aqui na tela também, que bom. Que muito bom. E no momento o cenário internacional continua como tem sido nos últimos 10 anos, incerto, principalmente do ponto de vista político. Em várias regiões do mundo nós temos novidades, inseguranças, ameaça de um protecionismo, uma menor tendência a trade, que em algum momento essa conta pode aparecer. Mas o efeito mais imediato desse cenário hoje é um crescimento econômico um pouco maior do que a gente vinha tendo nesses últimos anos. Isso tem se refletido em preço de commodities, taxas de juros um pouco mais altas desde já 1 ano e meio, eu diria que nós estamos em junho, faz um ano as taxas todas começaram a subir no mundo
já está havendo uma sincronia entre os movimentos, mesmo na Europa ontem, a novidade é que ficou um pouco mais hawk a mensagem do Banco Central Europeu. Então, eu diria que praticamente no mundo inteiro as taxas de juros estão subindo um pouco, o que é bom nesse cenário, porque é uma alta de juros vindo junto com a atividade econômica, que num movimento muito parcimonioso, melhor do que quando a taxa de juros sobe em função de um processo inflacionário descontrolado. Então, taxa de juros subindo com calma e atividade econômica mais forte se refletindo em preço de commodities. O preço de commodities mais alto para o Brasil tem sido muito bom, termos de troca tem sido positivo. Então, no curto prazo, o que nós estamos vendo é um cenário internacional favorável para o Brasil e para países emergentes como um todo. No nosso caso, do setor externo, a influência o resultado desse cenário internacional tem sido termos de troca mais positivos, que começou aí desde meados de 2015, final de 2015, começo de 2016, e mostra nessa curva, né? Nessa curva aqui, é esse mesmo? Acho que eu pulei um, né? Ah, não, aqui é o resultado da conta corrente, né? O resultado da conta corrente é reflexo de basicamente dois movimentos no Brasil. Um é a balança comercial, que foi muito positiva, em função do ganho de commodities na exportação, a exportação que subiu bastante. Eu vou falar um pouco sobre esses dois movimentos, que é a balança comercial e a FDI. Balança comercial que melhorou bastante e a recessão que fez com que a importação tivesse caído bastante. Então, o Brasil, mostrando como o Brasil é resiliente no setor externo, o déficit em transações correntes caiu, melhorou de 4%, uma faixa aqui de 3%, diria que uma média de 3, 3,5%, para alguma coisa em torno de 1 a 1,5%. O ano passado 1,3%, esse ano a previsão era 1,5%, agora a previsão está sendo revista até para melhor do que isso. Então, o Brasil tem se mostrado resiliente na conta internacional e com um nível de reservas absolutamente positivo, 370 e poucos bilhões de dólares, já estável desde os últimos 5 anos, fazendo a sua gestão de hedge via swap. Do ponto de vista externo, o Brasil é forte pelo nível de reserva, 20% do PIB, tem uma dívida internacional com uma maturity absolutamente pouco concentrada, o câmbio flutuante funciona muito bem no Brasil, tanto é que a conta internacional fez essa mudança. Então, o Brasil, do ponto de vista internacional, é muito resiliente. Em termos de troca, eu estava me referindo agora há pouco, melhorou bastante aqui do final de 2015 para cá. Agora, no começo de 2017 mudou um pouquinho, mas o patamar é completamente diferente. Não? Em termos de troca, desabou de meados de 2011 com o final do boom de commodity. Esse período aqui exigia que a política econômica no Brasil tivesse tido ajustes, porque nós passamos, se esse gráfico fosse mais longo, a gente ia ver como commodities foi muito bom na primeira década desse século, e a partir de 2011, com o final desse ciclo, a política econômica deveria ter se ajustado. Não se ajustou, nós passamos por todas as dificuldades que a gente vem sofrendo, mas nesse último ano e pouco, em termos de troca, tem sido favorável para a gente. Esse termo de troca fez com que o quantum de exportações tivesse subido esse tanto aqui, foi muito positivo. Em 2017, em particular, nós temos um volume muito grande da safra e com preços adequados. Então, do ponto de vista de exportação, a exportação deu um grande salto, e do ponto de vista de importação, a recessão fez esse trabalho. Isso se refletiu numa balança comercial de algo de em torno de 50 bilhões no ano passado, vai repetir um número parecido com esse ano. A gente junta isso com FDI, investimento externo no Brasil. No ano passado foi 70, 80 bi de entrada. É muito estável esse fluxo para o Brasil. Então, você soma 50 bi de balanço comercial, 70, 80 bi de FDI, mesmo com a saída de investidores estrangeiros da dívida local,
O Brasil fez esse déficit de conta corrente de 1% do PIB, que para países emergentes que precisam de financiamento externo, tem baixa poupança, 1% de déficit é um número muito bom. Na verdade, a gente deveria até ter um déficit um pouco maior, que a gente provavelmente vai voltar a ter em algum momento. Esses dias eu tive uma reunião com outros bancos centrais e esse movimento de FDI é interessante, porque o que a gente está vendo é que o interesse por emergentes, hoje em dia, diferente do que foi décadas atrás, quando tinha uma crise, os estrangeiros fugiam do Brasil, fugiam dos emergentes. Hoje, quando tem uma crise, o que a gente percebe é que os emergentes aproveitam o preço melhor para comprar Brasil. Então, o que a gente viu nas últimas 3, 4 semanas foi um fluxo de recursos de estrangeiros para o Brasil. No México aconteceu a mesma coisa na crise no começo do ano, quando o peso desvalorizou muito, os papéis desvalorizaram, teve uma grande entrada de estrangeiros. FDI é a mesma coisa, a gente está vendo os estrangeiros aproveitando da oportunidade de preços mais baratos aqui e fazendo aquisições no Brasil. Falar um pouco de reforma, aqui não tem novidade, acho que todos vocês já sabem, mas essas reformas fundamentais estão em processo. É a primeira vez no Brasil que a gente trata e efetivamente aprovamos uma medida de teto de despesa. A gente sempre trabalhou com o aumento de receita, tanto que a carga tributária chegou naqueles níveis que a gente sabe de 35%, 36% do PIB. Então, esse teto das reformas impediu um crescimento muito grande, vai impedir um crescimento muito grande da despesa. E a outra reforma que está em discussão, a Previdência, é fundamental para que o gráfico anterior tenha validade, porque se a Previdência não for aprovada, em algum momento as despesas vão voltar a subir e a situação fiscal ela não tem sustentação. Enfim, o Brasil está no caminho certo do ponto de vista de despesa e fazendo o ajuste de uma maneira que nunca fez. É um ajuste de médio e longo prazo, não é um ajuste no curto, porque no curto prazo a situação já é uma situação de uma atividade econômica fragilizada, que a gente veio de 15, 16, e que só agora em 17 que a gente viu, em 16, né, quer dizer, 15, 16 ainda foi ruim, mas em 16 a gente viu o que a gente está chamando de interrupção do ciclo de queda e uma retomada gradual da atividade econômica. A gente vê isso em vários exemplos. Eu só trouxe esse gráfico aqui, mas se olha a produção industrial, olha uma série de indicadores, a gente vê que é isso, a atividade vinha caindo, parou de cair, está em pequenos sinais de alta. Alguns sinais de emprego, os dados de emprego ainda são ruins, a taxa de desemprego ainda é alta, mas a gente já vê geração, oferta de novos empregos crescendo. O net ainda talvez seja negativo, mas ainda crescendo. E com ganhos reais de salário, né? Isso aqui é basicamente a inflação baixa. Inflação baixa é muito bom. Inflação baixa faz bem. Rubens? A gente não está acostumado, mas fazia muito tempo que o Brasil não tinha. O Brasil, nos últimos 15 anos, tem uma taxa média aí de inflação, se você excluir as pontas, dá 5,5%, 5,80%. Se você não excluir as pontas, dá 6,30%. Conta do jeito que, se você quiser, a inflação no Brasil sempre foi muito acima da meta desde 2002, 2003. E nossa obrigação, simplesmente, é cumprir a meta é 4,5%, nós estamos trabalhando para isso. Isso é muito positivo, não tem downside, inflação baixa, não. E isso se mostra principalmente no rendimento do trabalho assalariado, que é impressionante como a inflação faz essa mágica, né? E junto a tudo isso, a gente viu que reformas, bom senso, discurso correto do governo, respeito às regras básicas da matemática e da gravidade. Outro dia eu ouvi um senador falando isso lá na reunião da CAI, achei ótimo, né? Ele falou, olha, eu nem gosto muito dessa história de gravidade, às vezes atrapalha, mas eu não brigo contra essa lei. Faz parte. Então, o Brasil precisa parar de brigar com a aritmética. E isso vem se refletindo no Prêmio de Risco Brasil. O Brasil é o verde aqui, desabou aqui de 500 e pouco para 200. Tá certo que nós tivemos um blip aqui, mas isso aqui daqui a pouquinho desaparece.
Bom, claro que a gente veio junto com o mundo, né? O mundo todo melhorando. Esse cenário que eu falei, cenário internacional, é bom para todos, não é bom só para o Brasil. Então todo mundo veio junto, mas o Brasil não descolou, veio favorável. Aqui bom, falando sobre inflação ancorada, né? Essa média aí, se a gente olhar esses dots aqui, a gente vai ver que a média lá em cima, agora a inflação veio, isso traz confiança para a população e para o empresário. Então, acho que do ponto de vista de inflação está ancorada. Inflação ancorada permite serenidade e foco nos efeitos secundários dos choques. Isso dá mais liberdade para a política monetária. E como isso no curto prazo, e mais no longo prazo, a política monetária, o que é importante a gente conseguir fazer é aumentar a potência da política monetária, baixando a taxa de juros neutra no Brasil, com diminuição de ineficiências, e isso faz parte do projeto que o Banco Central vem trabalhando como um todo. Falando um pouco de crédito, tem muito o discurso que não tem crédito, o crédito no Brasil está parado. Um rápido recap aqui do que aconteceu. Esse aqui é o crescimento anual do crédito por controle. O privado é o azul. Então, se a gente olhar o azul aqui, ó, desde 2012, 2013, o privado parou de crescer. Crescimento real. Desde 2012, 2013, o setor privado já tirou o pé do acelerador no crescimento de crédito. Quem vinha sustentando o crédito eram os bancos públicos. Nós estamos pagando a conta disso agora e esse processo está sendo revertido. Mas o que a gente pode falar sobre os bancos é que os bancos estão fazendo a lição de casa. Está um pouco confuso aqui, mas, enfim, se vocês quiserem depois acompanhar, o que a gente vê aqui é que a inadimplência está sendo acompanhada pelo adequado provisionamento dos bancos. Os bancos estão capitalizados no Brasil, provisionados, líquidos e preparados para crescer o crédito quando a atividade estiver demandando isso. Confiança para cima, que é um dos indicadores que eu não trouxe, mas também está comprovado aí, a gente tem todos os indicadores de confiança crescendo, o crédito em algum momento vai voltar a subir. Isso não vai ser... Acho que eu tinha um gráfico a mais aqui, que eu passei. No segundo semestre do ano passado, chamada BC+, é uma agenda de eficiência, são várias iniciativas que nós colocamos na agenda. Passando um pouco em ordem, né? O crédito no Brasil ele é caro, escasso e custoso. Um dos focos que nós temos aqui é baixar o custo de quem oferece crédito no Brasil. Então, do ponto de vista de compulsório, tem a agenda de simplificação do compulsório. Isso aqui é diminuir o que nós chamamos de custo de observância. O custo que as empresas financeiras têm, custos regulatórios. O regulador impõe custos, exigências regulatórias que muitas vezes trazem um custo exagerado. Nós estamos procurando reduzir o custo para o fornecedor de crédito, tanto bancos quanto empresas menores, quanto as fintechs que estão vindo por aí, que podem ocupar algum espaço. Uma outra medida, saldo devedor da fatura de cartão de crédito, também era um mercado que não estava funcionando adequadamente, o produto estava com uma dinâmica ruim, a inadimplência subia, em função disso o juros subia, a inadimplência subia mais, a gente precisava fazer uma interrupção desse processo, então limitamos o prazo do rotativo de cartão de crédito para 30 dias, e as taxas estão caindo. Diferenciação de preço, isso aqui é uma questão de liberdade de ação dos empresários. Os empresários podem vender e cobrar por um preço diferente se estão recebendo à vista ou a prazo, no cartão de débito ou no cartão de crédito, e não era clara a legislação. Muita gente dizia que a legislação permitia, mas no dia a dia existia essa dúvida. Então, foi aprovada agora a MP, a diferenciação de preço. Se o empresário, estabelecimento comercial, quiser dar um benefício para receber no cartão de débito, que ele recebe mais rápido e tem uma tarifa mais baixa, ele pode fazer. Depósito remunerado, isso aqui está na agenda. Alguns bancos centrais no mundo têm essa prerrogativa, principalmente os bancos centrais que não podem emitir papel, como é o caso do Brasil. O FED é o outro exemplo, ele não pode emitir papel, então ele tem o depósito voluntário. Nós estamos trabalhando nessa proposta que ainda não foi aprovada. Aqui um pouco de fintech, estamos procurando trabalhar o arcabouço o arcabouço regulatório para que
as fintechs possam florescer. Na realidade, a decisão que tem sido dada em âmbito global nesse aspecto é assim, deixa as fintechs crescerem, depois que elas crescerem a gente vê se vai ter alguma regulação, se vai ser adequado fazer regulação. Então, ao invés de fazer regulação antes, você deixa o ambiente preparado. Elas vão crescendo e depois um dia a gente inclui. Na questão de cartão de crédito também, a universalização do acesso, a indústria de cartão de crédito é uma indústria pujante no Brasil, vem crescendo a 2 dígitos há muitos anos e vários novos participantes estão entrando no mercado, até porque a tecnologia está permitindo que em várias etapas a gente tenha empresas menores, independentes, participando também. Então, aqui nós estamos fazendo um grande movimento que, na realidade, é colocar em pé a regulação que foi estabelecida. O Banco Central virou regulador desse segmento de cartão de crédito em 2013. Em 2015 foi necessário fazer uma adequação na regulação para ficar mais próximo. Nós estamos colocando essas ações em prática agora. Então, muita coisa está acontecendo. Boleto registrado também, o boleto tinha muita fraude, o boleto, vocês pensaram que recebe em casa um boleto, muitas vezes vai um boleto sem valor, sem data de pagamento, ele na realidade não era um boleto de cobrança, era um boleto como meio de pagamento. Nós estamos fazendo um boleto registrado, isso vai aumentar a segurança e isso vai ser muito bom para o sistema, também é uma redução de custo para o sistema financeiro como um todo. E, finalmente, uma outra ação no mercado de câmbio, acho que quando a gente fala em Flórida, com certeza tem uma operação de câmbio envolvida, né? Nós aderimos a um Código Global de Câmbio, que foi lançado agora em maio, em Londres. Foi um grupo formado por bancos centrais, por 16 bancos centrais do mundo, o Brasil fez parte, um trabalho de mais de 2 anos para escrever um código de boas práticas no mercado de câmbio global, que garanta maior fluidez, maior liquidez no mercado, um mercado justo, um mercado, enfim, um código de boas práticas que, se vai funcionar no mundo, fazia sentido a gente colocar no ar aqui no Brasil também. Acho que isso vai ser muito bom para a imagem de câmbio e para o Brasil em particular. O Brasil está aderente a essa norma principiológica do mundo, pode fazer o Brasil se tornar um hub no mercado de FX em algum momento do futuro. Então, não só aderimos ao código, como também montamos um comitê consultivo de câmbio. O Banco Central faz parte, talvez seja o único caso de um comitê com o mercado que o Banco Central faz parte, mas no mundo foi combinado fazer dessa maneira, os comitês de câmbio no mundo têm a participação do Banco Central, nós fizemos da mesma maneira. Então, o que eu fiz nessas 3 telas foi mostrar um pouco da agenda do banco. O Banco Central continua trabalhando da mesma maneira, tem sua agenda micro, digamos assim, a agenda de eficiência. E eu vou parar por aqui e deixá-los à vontade para perguntas, comentários, xingamentos. Obrigada, doutor Reinaldo, pela excelente apresentação. E agora nós vamos dar a oportunidade para vocês também participarem deste programa. Nós gostaríamos de fazer com que essa apresentação realmente fosse engajante e que tivesse a participação de vocês também. Então, eu gostaria de passar o microfone para a primeira pergunta. E, por favor, identifique quem você é. Olá, eu sou a Emi Chaio, do Banco JP Morgan. Obrigada pela tua apresentação. Já que você estava falando de regulamentação aqui no final, né? Uma pergunta sobre a MP que saiu ontem, MP 784, que permite acordo de leniências com bancos e pessoas físicas também. Um pouco, se você puder explicar o propósito e o interessante timing também, se vocês já têm em mente algo que possa acontecer nesse território. Obrigada. Esse é o assunto do dia, né, Emi? Mas só para imaginar assim, essa coisa do Banco Central que eu conheci, que eu estou conhecendo, em uma semana no Banco Central você não consegue fazer nada. Então,
Então, assim, esse assunto estava dentro da agenda BC+, é uma agenda ampla, é uma medida ampla, positiva, de caráter institucional, ela reforça o arcabouço institucional do Banco Central, que é uma das medidas do BC+, o marco legal do banco, trabalha pela autonomia e tudo mais. Essa é uma operação, é uma discussão que já tem desde 2010, na verdade, no 2015 já foi mandada para a Casa Civil a solicitação dessa e essa MP nos permite estar alinhado ao arcabouço institucional internacional, que é uma sugestão da FSAP. Então, realmente o timing, né, eu vi na imprensa, um assunto quente, mas para a gente é uma medida que a gente estava trabalhando já junto com essas outras todas. Ela está lá dentro. O BC+, tem quatro tópicos. Um deles é o arcabouço legal da atuação do Banco Central no Brasil. E é uma medida no âmbito administrativo. Então, quando a gente fala lá, acordo de leniência, então, é âmbito administrativo. Se passar para o criminal, não tem, sabe o Banco Central. Então, é absolutamente natural, em linha com o que o mercado internacional faz. A gente conseguiu fazer agora um passo, mais um passo, baby step talvez, na direção de ter um arcabouço cada vez mais forte. Viviane Gugel, da Amaral Gugel Advogados. A gente vem observando o mercado de bitcoins crescendo, as cotações. Como é o grupo que vocês estão participando dos bancos centrais estão discutindo esse tema? É um tema que, na mesma linha das fintechs, a decisão no âmbito global está sendo espera um pouco para crescer, espera um pouco esse mercado crescer. Quando ele crescer e se estabelecer, dependendo de como ele se estabelecer, a regulação vai tratar. Mas em todas as reuniões que a gente vai, sempre fala, bom, chegou a hora, o mercado já cresceu, já está, ele tem um tamanho que necessite regulação, já está claro qual é o desenho, e por enquanto o entendimento tem sido de wait and see nesse aspecto. E dentro de moedas digitais, transferências, tem muitas linhas diferentes. Então, a própria Bitcoin, muito famosa, hoje ficou mais famoso o processo pela qual ela é processada do que a Bitcoin. Blockchain, todos falam em blockchain. A Febraban fala muito, né, Rubem? Blockchain. Que é o processo de segurança pelo qual a Bitcoin está baseada. Mas esse, assim, eu acho que é uma história que nós vamos acompanhar nas próximas décadas, vai crescer muito. As fintechs vão se aproveitar da tecnologia, toda a tecnologia disponível para oferecer produtos e alternativas de investimento e de financiamento no mercado internacional brasileiro. O mercado daqui a 10 anos deve ser muito diferente do que é hoje. Mas a decisão, por enquanto, espera para ver qual vai ser a direção, como esses mercados vão se estabelecer. Eu vi ali que a nossa reserva chegou a 367 bilhões de dólares, né? Depois ela caiu. Em que nível está a nossa reserva hoje, que não deu para entender bem? 375. Hoje 377. Isso é vício, acompanhar esses números mais no detalhe. Mas só falar, o nível de reserva ele está em 375 e ele oscila para lá ou para cá, assim, porque uma posição desse tamanho, Treasury oscila, você marca mercado e sobe um pouco, sobe um menos. Então, se eu falar, até vergonha de falar, não deixa falar, não escrever nada aí, mas 5 bi a mais, 5 bi a menos, isso aqui é uma marcação a mercado. Mas ela é estável desde 2012, nesse patamar. Posso? Reinaldo, bom dia. Parabéns pela apresentação e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que, de fato, a queda da inflação e a ancoragem das expectativas, acho que é um trabalho notável. E acho também que, no meio de toda essa turbulência política, a gente vê essa relativa calma do mercado financeiro. Eu acho que deve muito ao trabalho de vocês. Enfim, parabéns aí pelo trabalho. Queria te ouvir um pouco sobre aquela agenda BC+, queria que você falasse um pouco mais e queria especificamente falar de 2 temas que o Banco Central incluiu nessa agenda e que vocês vêm trabalhando e que você explorou aí muito rapidamente. Quem sabe você pudesse falar um pouco mais de 2 coisas. Primeiro, crédito direcionado.
No Brasil, a gente sabe que tem metade do crédito direcionado, isso tem, enfim, diversos problemas, inclusive na condição da tributária. Então, queria ouvi-lo sobre isso. E a outra coisa é a questão do cadastro positivo, né? A gente também tem trabalhado em conjunto, sabe que a melhoria das informações de crédito, isso vai contribuir, e a gente sabe, vocês incluíram na agenda, que estão trabalhando no aperfeiçoamento do cadastro positivo. Então, se você pudesse falar um pouquinho a visão de vocês sobre essas duas coisas, crédito direcionado e a questão do cadastro positivo. Tá bom. Bom, já que você puxou o assunto, primeiro, obrigado pelo carinho. Fazer uma pequena propaganda do BC+. O BC+, tem quatro iniciativas. Cidadania financeira, arcabouço legal do Banco Central, melhorar o arcabouço legal, crédito mais barato e eficiência do sistema financeiro. Uma coisa puxa a outra, todas vão na mesma direção, e é nesse ambiente que várias das iniciativas que a gente está tomando, a gente está colocando dentro dessa agenda. Essa agenda que a gente pensa. O crédito direcionado é aquela história do taxa de juros é alta no Brasil, mas para quem? Então, tem gente que paga 500% no rotativo, que não paga mais, vai pagar, mas também tem taxa de juros muito mais baixa. Aí a taxa média fica alta, mas ela fica uma taxa média do jeito que os estatísticos dizem que não faz sentido, né? Então, o Ilan tem usado muito a expressão da meia entrada, que eu acho que não é a dele também, mas quando alguém paga menos, alguém tem que pagar mais para fazer o preço médio lá para o custo. Então, o crédito direcionado é importante a gente conseguir trabalhar nisso e, se possível, colocar o subsídio que está implícito no crédito direcionado lá no Tesouro, colocar no lugar. Essa é uma agenda, vai ser permanente. A gente fez um trabalho que eu acho que foi muito legal, um trabalho conjunto com muitas mãos, e montar a TLP, que é uma remuneração para o funding do BNDES, que aproxima a taxa da TLP da taxa de mercado. Isso assim, é um grande movimento. O gráfico que eu mostrei ali dos bancos públicos, lá tem um grande crescimento do volume de linhas do BNDES. Então, o BNDES é um player muito relevante. Então, se a gente tratar o crédito direcionado e aproximar as taxas do crédito direcionado das taxas de mercado, as taxas de mercado como um todo vão cair. Então, esse sem dúvida, faz parte do foco. O crédito direcionado a gente precisa continuar trabalhando. E o cadastro positivo faz parte aí do crédito mais barato, né? E eu não sei exatamente o que você gostaria que eu comentasse, porque eu acho que você está mais sabendo desse assunto que eu. Mas o crédito positivo no Brasil não funcionou, o cadastro positivo no Brasil não funcionou por algumas anomalias que a gente está tentando resolver, né? Quer dizer, é o opt-in e opt-out, né? Hoje você precisa, cada cliente precisa aceitar entrar no cadastro positivo. E a proposta é que todos estejam no cadastro positivo, exceto se você se manifestar negativamente. Aí, com isso, você realmente cria um ambiente muito robusto, e porque dentro da taxa média de taxa de juros tem essa história também de quem paga e quem não paga. Então, assim, a gente não consegue baixar os juros para quem é bom pagador. Esse é o primeiro passo, depois a gente vê o resto. Então, o cadastro positivo, nós estamos indo nessa linha. Eu acho que a discussão está sendo boa, confesso que é um pouco paralela às minhas atividades, mas o caminho é esse. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da Sueli, Sueli é uma velha, não é uma conhecida minha muito antiga, lá de Nova York, onde ela foi diretora da Anjam. E eu a encontrava lá, evidentemente, ouvir várias pessoas, etc. Porque eu advogo mais na área, eu sou advogado, advogo mais na área alemã, porque as razões que eu acabei aprendendo essa língua um pouco difícil, né? E a necessidade da profissão. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que sempre volta na Câmara Alemã, que é a seguinte, e por parte de consultores. E agora eu estou falando com uma autoridade para resolver isso. Sempre se discutiu
o que é mais vantagem para o Brasil? Ter esse colchão de liquidez alto de reservas, que custa, evidentemente, um ônus para o Brasil, ou simplesmente liquidar essas importâncias e virar zero, porque se equilibra e não precisa gastar com a situação da liquidez. Foi claro ou não? Foi claro, a resposta é difícil. A gente diz que as reservas custam o diferencial de taxa de juros, né, entre o externo, onde se aplica o dinheiro, e o custo interno. Então, é um custo razoável, em especial no Brasil, que tem uma taxa de juros interna alta, né, proporcionalmente alta, relativamente alta. Mas esse nível de reservas ele traz muitos benefícios. Um deles eu chamo de seguro. É um seguro. Então, nossa situação é uma situação relativamente estável nos últimos anos, basicamente em função desse nível de reserva que nós não tivemos crise cambial no Brasil, né, como tivemos em outras épocas. As reservas também possibilitam, com essa maior segurança, os custos do Brasil caindo, que as empresas captem dinheiro no mercado internacional num custo mais baixo. Então, também tem uma externalidade positiva aí que a gente não vê, mas todas as empresas, o próprio soberano, a República Soberana, também capta num preço mais baixo. Então, ele abaixa o preço do custo do Brasil como um todo. A gente não consegue mensurar isso, a gente perde de um lado, o diferencial de juros é claro, essa conta é fácil de fazer, mas tem uma série de externalidades que a gente não consegue mensurar adequadamente, mas que traz muito benefício. Tenho certeza que se todos os investidores tivessem que captar no Brasil sem esse nível de reserva, o custo seria muito mais alto e o impacto na atividade, etc. e tal, isso seria significativo. Então, eu diria o seguinte, poderíamos não ter reserva? Podemos ter reserva. Muitos países têm um nível de reserva muito baixo. Mas, por outro lado, ele tem uma situação absolutamente equilibrada do ponto de vista fiscal, tanto externo quanto local. Então, balanço de pagamento e fiscal. Essa é uma opção que o Brasil está fazendo. A gente tem um desequilíbrio, mas tem um volume de reserva que nos permite passar por esse período. Quando passar o período de transição, que nós estamos passando daqui a alguns anos, a gente pode voltar a ter essa discussão. Mas hoje o nível de reserva é um nível assim, que garante que a gente consiga aí ter um funding a preços adequados, essa estabilidade que a gente está tendo e conseguindo voltar a crescer. Essa é uma discussão para daqui a alguns anos. Obrigado. Vou fazer a última. Voltei. Desculpa, eu tenho duas, rapidinho. Uma, como acho que vai ser de interesse de todo mundo escutar um pouco, o BC teve uma reunião de política monetária recentemente e mudou um pouco as interpretações que vinham vindo, muito por causa da dimensão das reformas, que antes talvez eram as incertezas relacionadas à aprovação da reforma da Previdência, que o senhor mencionou, aumentou muito. E, portanto, a gente tem hoje uma visão um pouco diferente do que seriam, talvez, as taxas de juros terminais. Encurtando a pergunta, vocês estão interpretando essa confusão ou incerteza que está aí como um evento inflacionário, porque talvez a gente veja, à medida do tempo, o câmbio se depreciando um pouco mais, etc., ou deflacionário devido aos custos em termos de crescimento. Então, essa é uma pergunta mais fácil. Estou brincando. A outra pergunta relacionada com uma área que o senhor é muito familiar, com a questão dos cartões de crédito. Ou se a gente já está mais perto hoje de ver uma diminuição dos prazos de D+30 para um prazo menor, e se isso seria uma coisa gradual. Tá bom. Obrigada. Só essas. Eu posso ir até longe, mas a Sueli falou, né, a última, então... Eu já tive algumas reuniões com a EME que, assim, não termina. Sabe? Mas a primeira, usando uma expressão aqui em inglês, já que nós estamos aqui, too early to say, né, se é inflacionário, se não é inflacionário.
Acho que é incerteza nesse sentido. A gente não sabe exatamente qual vai ser o reflexo. Vamos trabalhando, vamos administrar a situação olhando isso. É o que a gente chamou a atenção. Com relação ao cartão de crédito, era quase consenso que o prazo é muito longo no Brasil, 50 dias, o estabelecimento comercial demora muito para receber, essa coisa de consenso realmente complicado. Aí, tá bom, consenso, então, como é que aqui que vai acontecer quando virar D2? Aí um monte de gente levantou a mão e falou, eu saio do mercado, eu vou quebrar. E eu não estou preparado para isso. As fintechs, muitas fintechs estabelecidas na maneira como o Brasil está funcionando assim. Então, essa discussão não pode ser uma discussão de um dia para o outro. Simplesmente não pode. O Brasil é uma jabuticaba no secretário de cartão de crédito. Eu fui dar uma estudada porque não é uma área que eu sou familiar. Eu estou me familiarizando pela minha função hoje. A jabuticaba no mundo inteiro. Cada mercado tem um jeito de trabalhar. O nosso é esse. D30 para o estabelecimento comercial. Alguns estabelecimentos comerciais financiam em 10 vezes sem juros. Esse não precisa do FANE, porque ele está financiando 10 vezes. É o próprio estabelecimento comercial que está financiando. Então, essa questão do floating não está clara. Vários novos entrantes na indústria, os independentes, que a gente quer estimular. Nós queremos estimular uma oferta maior de produtos financeiros. Então, precisamos que o arcabouço seja um arcabouço fácil, barato, que possam novos empreendedores virem. Esses novos empreendedores estão baseados no modelo D30, D20, D25. Então, essa é uma discussão que não dá para fazer de uma hora para outra. Foi isso que ficou muito claro. E nós estamos trabalhando, assim, o que é importante é que o mercado tenha opções de diferenciar preço, como essa MP que foi aprovada recentemente, para fazer no cartão de crédito, cartão de débito, até cash, se for o caso. E nos prazos, hoje já existe. Se o estabelecimento comercial quiser receber em D2, ele recebe em D2. Tem uma taxa de juros lá embutida. Taxa alta. Bom, então essa é outra discussão. Isso é o preço, o Banco Central não participa. Mas hoje o mercado é livre, o mercado faz no prazo que quiser. Então, assim, essa discussão não é uma discussão trivial que dá para a gente fazer de uma hora para outra.